Bom, boa tarde. Antes da gente iniciar o nosso último painel e poder fechar aí com chave de ouro esse primeiro dia do fórum, eu gostaria de convidar aqui a Flávia Galvani. Ela é professora de Políticas Públicas da Blavatnik School of Government, representando esse espaço, e ela vai contar um pouquinho sobre a parceria. Obrigada, Flávia. Obrigada. Bom, bem-vindos a todos, boa tarde. Eu vou falar rapidinho, simplesmente para dar as boas-vindas a você, a nossa escola, a Blavatnik School. Nós temos uma relação muito especial com o Brasil. Nós temos alunos de mais de 50 países, mas nossa relação com o Brasil é especial. Não só porque eu sou professora, mas também porque nós temos muitos alunos brasileiros agora e também alunos passados que contribuem. Também a gente tem pesquisadores brasileiros e temos a presença do Centro de Pesquisa da Fundação Lehman, que traz o Brasil mais ainda para dentro da nossa escola. Então, e claro, o Brasil Fórum, que começou aqui na escola. Então, um grande prazer para a gente receber todos os anos o fórum e ver que umas discussões tão interessantes e tão importantes para o nosso país. A nossa Dean, a nossa reitora, a professora Nairi Wood, sempre fala que todos que passam pela nossa escola se tornam membros da nossa comunidade, que vêm aqui estudar, ou que vêm aqui participar de uma palestra, de um curso, ou como vocês, de um evento, vocês se tornam parte da nossa comunidade. E a nossa comunidade é uma comunidade que quer ver um mundo que seja melhor liderado, um mundo que seja melhor governado. Então, eu queria convidar vocês para que vocês realmente comecem a participar ativamente da nossa escola e que juntos a gente possa, então, contribuir para um Brasil que seja melhor governado, melhor liderado e um mundo que seja melhor governado. Muito obrigada e prazer. Além disso, eu gostaria de agradecer à Fundação Lehman e a Pogos Goodhead, que são alguns dos nossos parceiros que tornaram possível o fórum hoje. Agora eu vou trazer um pouco de contexto sobre esse painel. Vivemos em uma era acelerada de transformação digital, onde as fronteiras entre o físico e o virtual continuam a se diluir. Enquanto o Brasil busca se posicionar estrategicamente no palco global da economia digital, uma necessidade amplamente reconhecida por organizações como a OCDE, a ONU, Unesco e o World Economic Forum, muitos são os desafios. A ascensão da inteligência artificial e o uso cada vez mais recorrente de dispositivos conectados vem transformando nossa maneira de viver, trabalhar, socializar e interagir, proporcionando grandes avanços e benefícios à vida em sociedade. Por outro lado, essas mesmas tecnologias também podem acentuar desigualdades e minar também a privacidade dos cidadãos. Em tempos de metaverso, algoritmos, ChatGPT e outras tecnologias emergentes, pensar em responsabilidade, diversidade e ética na implementação de novas tecnologias torna-se ainda mais relevante para o nosso povo. E é justamente nesse contexto que o próximo painel se situa. Nele, buscamos fomentar uma discussão profundamente necessária sobre o panorama digital do Brasil. Como pensar o cenário tecnológico e de letramento digital brasileiro, apontando soluções para o potencial discriminatório de novas tecnologias, de maneira que possa ser democrática, responsável e inclusiva? E para compor, então, essa mesa, eu gostaria de anunciar a presença do deputado Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB, São Paulo, em seu terceiro mandato. Orlando é relator do PL 2630-2020, conhecido como PL das Fake News. Nina da Hora, cientista da computação, hacker antirracista, fundadora do Instituto da Hora, integrante do Conselho de Segurança do TikTok Brasil,
e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Governo Federal. Renato Leite, doutor pela Universidade de São Paulo, fundador do Data Privacy Brasil e Global Data Protection Officer no Twitter. E para moderar essa conversa, contamos também com a Beatriz Saboia, que é a nossa presidenta do Brasil for UK, né? 2023, também mestranda em Law and Technology na King's College London, com bolsa Tivni. Ela é advogada especializada em direito digital e proteção de dados e fundadora da Rede Mulheres na Privacidade. Um ótimo debate a todos e todas. Muito bem. Muito boa apresentação. Obrigada, Karine. Bom, pessoal, sei que estamos avançados na hora aqui, mas eu acho que essa temática é de muita importância para todo mundo. Eu só queria começar fazendo um breve comentário pessoal, que está aqui sentada hoje, para mim que trabalho com o tema, é como tá no front stage do Lollapalooza, olhando aqui em tempo real os maiores rock stars da temática. Então, desde já, muito obrigada por terem aceitado o convite. E aí, eu já queria começar aqui direcionando uma pergunta específica para a Nina. E aí, claro, os demais presentes fiquem à vontade para fazer alguma intervenção se acharem que faz sentido. E aí, Nina, acho que a Karine trouxe um contexto muito relevante, né, sobre esse momento que a gente vive de ChatGPT, muitos termos em inglês, um jargão muito novo, né? Embora o uso de dispositivos e sistemas conectados não seja um fenômeno essencialmente novo, a gente tem visto um crescimento estratosférico na repercussão midiática, né, dessas ferramentas, desses dispositivos, especialmente aí com os chatbots, os large language models, e eu faço questão de frisar esses nomes truncados e essas buzzwords, porque a minha pergunta tem muito a ver com isso. Assim, eu acho que essas palavras difíceis, esses jargões, esses termos em inglês, eles são muito utilizados, né, principalmente no discurso midiático e, na verdade, eles englobam muitos conceitos diferentes e as pessoas têm juntado tudo num grande bolo e chamado de inteligência artificial. Então, acho que paira no imaginário coletivo uma coisa meio abstrata, meio sci-fi, Robocop, né? É difícil até de entender, tangibilizar do que é que a gente está falando. Então, eu te pergunto, na sua visão, quais são as principais diferenciações que precisam ser feitas nessa equação e quais são os riscos atuais e concretos aos quais a sociedade está sujeita, tendo em vista que essas tecnologias estão em plena expansão e são consideradas até em políticas públicas mesmo, né? E podem levantar essas questões e problemas como racismo algorítmico e outras formas de discriminação. Pergunta tranquila, né? Para começar. Fácil. Super fácil. Bom, gente, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui presencial agora com vocês. Uma conferência que eu sou fã, né, acompanho online, então é um prazer estar aqui com rostos conhecidos pela telinha do Zoom e por rostos conhecidos já do presencial. Acho que, para começar respondendo essa pergunta, eu vou trazer muito da visão Brasil, né, para além da minha visão. Eu vejo que a primeira diferença ou diferenciação que nós devemos fazer para esse debate é pensar que a construção de tecnologias em territórios brasileiros e em territórios não brasileiros determina os resultados dos seus usos, dos resultados que vão ser as coletas e como vão ser feitas as coletas. E eu não estou falando aqui só de uma perspectiva legislativa, né? Então, eu vou deixar de lado essa primeira parte para o decorrer do debate, a gente conversa, e vou focar no desenvolvimento, né? E no seu uso. Então, quando nós pensamos o termo, vamos dizer assim, inteligência artificial, para quem não está por dentro do debate, já toma um susto, né? É uma máquina que pode substituir o ser humano em algum mercado, em alguma profissão? É um robô que pode substituir professor em sala de aula? É uma ação inteligente que vai me recomendar músicas e filmes que eu adoro assistir ou que eu nunca pensei que eu ia gostar de assistir, vai me recomendar e eu vou gostar? É tudo isso. É tudo isso. Esse é um dos maiores problemas da inteligência artificial. Ela é tudo isso e, ao mesmo tempo, pode ser nada disso. Porque é um conceito que ainda está em construção.
E como ele ainda está em construção, tem um debate sobre o uso da palavra inteligência num contexto tecnológico. Né? Se você for olhar a ciência da computação, que é a área que eu venho me dedicando mais, ela não tem a palavra ciência só porque fica bonito, né? Juntar as duas palavras. Existe um motivo, existe uma ideia de você tentar estudar conceitos e teorias que não sejam só representados em ferramentas. Então, quando nós começamos a utilizar tecnologias como o ChatGPT, esses robôs, assim, eu gosto de robô, então por isso que eu sempre cito. Eu gosto, não acredito que eles vão substituir os seres humanos, mas eu gosto. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco menos agressiva do desenvolvimento e do uso. Então, quando nós visualizamos essas ferramentas no nosso dia a dia, nós temos a tendência a visualizar só o ferramental, a gente só consegue analisar os resultados. E você esquece de estudar a epistemologia por detrás dos conceitos que envolvem esse desenvolvimento e também a gente não tem tempo de estudar as teorias, né? Só quem se dedica que tem esse tempo de estudar as teorias por detrás. Então, essa é a primeira diferença. Realmente, em termos de desenvolvimento e de uso, quando você constrói no Brasil e constrói fora do Brasil, você vai ter o contexto, ele vai interferir em como nós vamos visualizar essas tecnologias. E aí, um exemplo é uma linguagem de programação de Belém, um programador de Belém, que agora, infelizmente, me fugiu o nome, que se chama Égua. Tem alguém de Belém aqui? Sabe que é uma gíria, né? É uma gíria... No Maranhão também. No Maranhão também? É de São Luís? Foi de São Luís. Você é de São Luís, mas vocês dividem a autoria Do Égua? Vamos falar égua. É de São Luís, agora descobri que é de São Luís também. E é muito usado em Belém, esse programador está em Belém. E ele pensou o seguinte, sempre teve muita dificuldade de conseguir estudar computação, porque tudo é muito em inglês, tem esses termos, né, marqueteiros e tudo mais. Ele começou a estudar linguagem de programação, compiladores. Eu não vou entrar aqui, não vou aprofundar o que eu estou falando. Guardem essas palavras e depois vocês pesquisem para entender. E aí ele começou a perceber o seguinte, nossa, eu estou conseguindo ter acesso a esse conhecimento, os meus amigos aqui do meu território não estão conseguindo ter acesso pela dificuldade, a barreira do inglês, e eu acredito que tem o potencial de ter uma linguagem de programação escrita totalmente em português e usando gírias que aproximem, né, os jovens daquele território. E aí ele criou a linguagem de programação chamada Égua, Égua-Tech. Então, se vocês pesquisarem, Égua-Tech. O Égua é de Belém e é de São Luís também. Então tá bom. Então, dos dois, tem uma divisão aí. Égua... Já foi no estado só. Ali já foi no estado só. Aí já é um estado... Então tá. Então, tem... É do Nordeste. É do Nordeste. Então tá. Norte e Nordeste estão juntos. Então tá bom. Vocês estão sempre juntos ali, né? Sul também? Ih, gente. Como sempre, o Sudeste e o Centro-Oeste sempre, né? Querendo ser os protagonistas de tudo. Mas, enfim. O Égua-Tech, ele traz um pouco, né, eu gosto de citar esse exemplo, porque dentro do que você perguntou, me ajuda a construir essa ideia da importância de intensificar e incentivar a construção de tecnologias e o pensar tecnologia considerando o território brasileiro. Né? Então, esse é um primeiro ponto, acho que essa diferenciação é importante. Quando eu trago isso, as pessoas ficam preocupadas com a minha visão em relação à globalização. Eu sou a favor, tá? Não tem como eu não ser a favor também, porque, assim, se eu não sou a favor, tá, Nina, tudo bem, e aí? Vai fazer o quê com isso? Eu sou a favor. Eu acho que é super importante a troca entre culturas, a construção e pensar o digital para além do nosso território, só que, nesse momento, respondendo até a parte da sua segunda pergunta, nesse momento, com os problemas concretos ligados à desinformação, tá? Então, desinformação acaba tendo uma disseminação muito forte no digital, é muito mais rápida. Você citou o racismo algorítmico, né, que, na verdade, é uma continuidade do racismo que nós já enfrentamos na sociedade. Então, o que acontece quando você coloca esses problemas no meio digital é que ele é disseminado de forma mais rápida. E nós temos a dificuldade de tentar mitigar os danos porque muito do seu uso e da sua coleta, do seu processamento, não está em território brasileiro. E nós ainda estamos construindo as leis que vão nos permitir ter esse controle... Controle não é nem uma boa palavra, mas ter essa manutenção, esse gerenciamento de problemas para conseguir mitigar eles no futuro. Então, eu começaria respondendo dessa forma.
Perfeito, excelente, Nina. E até pegando o gancho dessa tua fala, eu aproveito para direcionar agora a palavra para o Renato, porque eu acho que tem um aspecto muito relevante nesse cenário todo que a gente está discutindo aqui, que é falar em novas tecnologias também implica entender que elas são construídas a partir de uma quantidade massiva de dados, né? A gente está vivendo aí a era do Big Data e muitos desses dados são relacionados a pessoas físicas, como eu, como vocês. Então, para as mais diversas finalidades, a gente tem observado dados pessoais serem utilizados, né? Para processos de tomada de decisão, para processos de recrutamento, análise e concessão de crédito, policiamento preditivo, profiling, enfim. Acho que hoje no Brasil é importante pontuar, né, que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados em pleno vigor e ela prevê no artigo 20 que o cidadão tem direito de solicitar a revisão de decisões automatizadas e receber informações adequadas sobre quais foram os critérios utilizados para essa tomada de decisão. Claro que tem ali um respeito específico ao segredo comercial e industrial, mas é fato que a gente tem essa previsão legal hoje vigente no Brasil. E aí, Renato, eu te pergunto, como é que você acredita que esse direito à explicação pode ser melhor implementado no Brasil e quais são os desafios práticos que podem surgir nesse processo? Tá bom. Espera que estou com a pigarra que está fazendo aniversário de 6 meses agora. Acho que eu primeiro queria agradecer o convite, né, do Brasil Fórum, parabenizar a Bia, a Bárbara aqui pelo evento. E muitos pontos, assim, estar aqui com pessoas tão incríveis, esse painel maravilhoso. Super feliz aqui que a gente tem uma quantidade absurda de nordestinos. 75%. 75% de nordestinos aqui. E melhor ainda, tem mais cearense que pernambucano. Ah, não. Tá? Aí eu vou... A Jade, o Preto Zezé aqui, ó. Inclusive, estou me sentindo no Ceará, que tá até o ventilador aqui, ó. Ó, tá até aqui a brisa vindo aqui, né? Então, brincadeiras à parte, deixa eu tentar contextualizar um pouco da necessidade que a gente tem hoje, o chamado direito à explicação, que seria, na verdade, eu gosto de chamar como direito à compreensão. Ontem à noite, quando a gente chegou, né, a gente estava vindo para cá, chegamos no hotel ontem à noite, estava com fome. A gente foi numa restaurante Estrela Michelin, aqui em Oxford, né, 2023, que é o Five Guys, né, que compete com Passamos lá, e na volta a gente estava um grupo de pessoas que são palestrantes, e a Isabela, colega aqui, que inclusive tentou fazer com que a gente não participasse do painel hoje, quase derrubou o café agora na gente, mas agora... Ela estava explicando que ela estava numa discussão construtiva com o marido dela sobre algum ponto e ninguém conseguia saber quem estava certo. E eles foram lá, no ChatGPT, para saber quem estava certo. E ela falou, claro, que ela estava certa, né? Só que durante a conversa, a tentar o que a gente chama de prompt, né? Você colocar um input no ChatGPT para poder ter alguma resposta lá, ela confessou que o ChatGPT começou a dar conselhos matrimoniais para eles. E aí o comentário, por isso que eu trago essa história, ela que eu nem sei como isso acontece, mas eu estava lá e no final eu estava certa, porque ela ressaltou, né? Então, quando a gente olha para uma questão dessa, né, entende aqui, a Isabela eu pedi inclusive autorização expressa para ela para poder mencionar nas piadas aqui, apesar de ser cearense, a gente até treinar para fazer piada, né? Talvez numa situação dessa não seja tão importante a Isabela ou outras pessoas entenderem como que o ChatGPT chegou à conclusão dessa. Mas em outras situações, policiamento preditivo, scoring, empregos, e eu gosto de falar impactos em direitos fundamentais, algo que eu e o Orlando, a gente, na época da LGBT, a gente discutia muito sobre isso, impacto em direitos fundamentais, talvez isso seja importante. E aí eu quero tentar, e aí a Nina, por favor, me corrija aqui, tentar fazer uma diferenciação de algumas das tecnologias que estão em voga hoje e por que hoje, inclusive, a gente fala tanto de inteligência artificial, né? Então, se a gente for pegar de uma maneira bem rápida, ter inteligência artificial como algo mais macro, aprendizado de máquina como algo que permite você treinar inteligência artificial em prol de um propósito específico através de metodologias de supervisão ou não supervisão. Aí você tem um deep learning e a gente entra numa época agora que a gente chama de foundation models, e desculpa os buzzwords aqui, né, de modelos, ou que a gente chama de IA generativa. Me corrija aqui. Né? Não, tá. E tem uma grande diferença entre esses dois, entre esses conceitos que é. A inteligência artificial, até agora, pelo menos de grande uso, ela tinha
funcionalidade dela era analisar os dados, entender os dados, a grande quantidade de dados, e tentar, a partir de tendências, prever algum comportamento, prever uma tendência, prever outras coisas. Ela não criava. Agora, com a IA generativa, que nós temos os Foundation Models, que são formas diferentes de treinar os Machine Learns, você tem a possibilidade de uma máquina criar. A partir dos dados, da grande quantidade de dados, a partir da máquina, ela criar. Não é só prever, é criar algo novo, como um bebê, que ele é exposto a uma série de influências, tendências, sinais dos pais, dos ambientes, ele acaba criar como a gente cria. E antes, além disso, essas máquinas, elas agora podem criar e ser treinadas de uma maneira muito menos supervisionada pelo ser humano. Então, a gente acaba não entendendo como é que essas máquinas elas criam isso. E a gente pensa em ChatGPT, num resultado, como a Isabela, alguma outra coisa, mas a gente está falando de uma inputs, né, entrada de alguns tipos de sinais, que pode ser texto, pode ser o que a gente chama de modelos diferentes, pode ser imagens, pode ser áudios, outras coisas, e a gente não sabe como esse resultado chega até lá. E a gente chega na ideia, talvez eu precise entender como esses sistemas automatizados, eles chegam a resultados que podem ser prever tendências ou como criam algo. Porque, às vezes, a forma como esses sistemas automatizados criam, e a partir dos dados que são colocados lá, eles podem ter impactos em direitos fundamentais, tanto no plano individual quanto coletivo, que, caso a gente não entenda como isso aconteça, a gente não tem como contestar. A gente não tem como ter uma política pública adequada. A gente não tem como ter uma regulamentação adequada. E a gente vai discutir muito isso hoje, sobre essa emergência da regulamentação por causa da explosão, apesar que já existia muito até sistemas generativos, porque, através do que a gente chama de um killer app, se proliferou de tal forma que todos só falam isso, apesar de uma madrugada, voltando de um hambúrguer que a gente comeu, a gente está comentando sobre isso, e todo mundo, os pais e famílias comentando. Mas qual é a diferença disso, só para já acabando, entre o que seria de práticas de transparência e o direito à compreensão? A transparência, às vezes, ela não nos permite ver o que a gente precisa ver. Quando a gente tem, por exemplo, uma janela dentro de casa que ela está super limpa, a gente vê o lado de fora, a gente pode ver muito direitinho o que está do lado de fora, mas não vê o que está acontecendo do lado de dentro. E a gente precisa de uma regulamentação que chega no artigo 20, depois que inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, da necessidade que a gente tem de compreender como esses sistemas automatizados eles podem nos impactar. E essa compreensão, a forma como essa explicação é dada para que a gente possa compreender isso, ela tem que passar por quem está pedindo, quem quer compreender, o que se objetiva com aquela pedido de explicação, o tipo de informação que pode ser passada, o contexto de onde aquilo ali é colocado e, muito importante, quem vai explicar. Porque a própria máquina agora, e a gente estava conversando com o Luiz aqui mais cedo, sobre a questão, a grande ideia da caixa preta, mas a tecnologia ela chegou a tal ponto de que ela mesma pode ser treinada para poder se explicar. A gente precisa entender como ela funciona, porque os impactos societais, globais, coletivos, podem ser de tal forma que, se a gente não pensar isso agora e até não regulamentar isso agora, a gente pode ter que correr atrás e não dar mais tempo. Perfeito, Renato. Agora, eu acho interessante a gente continuar nesse recorte, né, dirigindo a palavra aqui ao deputado Orlando. E abro um parênteses aqui para mencionar também a nossa pesquisa que foi produzida esse ano no Brasil Forum UK 2023, em parceria com o Instituto IDEA. Então, a gente mapeou aí, inclusive ela está disponível já no nosso site para quem quiser acessar. Essa pesquisa, ela revelou que o WhatsApp hoje é o segundo canal através do qual as pessoas no Brasil buscam se informar no dia a dia, com 43%. Ficando atrás somente da televisão, que aparece em primeiro lugar com 55%. E aí eu vou aqui adicionar um outro dado muito recente, né, da pesquisa TIC Domicílios, recém-lançada mesmo, recentíssima, do Comitê Gestor da Internet no Brasil,
que esse ano trouxe um dado muito relevante. Mapeou-se também um módulo sobre habilidades digitais. Então, e aí a gente percebeu que apenas 51% dos usuários verifica se uma informação que encontrou na internet é verdadeira. E quando a gente cruza esse dado com o fato da pessoa ter mais de um dispositivo, por exemplo, cai para 37% essa verificação da veracidade das informações, se a gente considerar um recorte de pessoas que usam a internet apenas pelo celular. Então, já dirigindo a palavra para o deputado, né, a gente tem visto aí essa discussão legislativa a respeito das fake news, né, de sua relatoria. E essa discussão surgiu muito nesse contexto, mas eu tenho visto, né, muita gente comentando que já passou por tantas sugestões, novas emendas, um processo que muitas vezes deixa a sensação nas pessoas de que até os parlamentares nem sabem mais exatamente sobre o que está sendo deliberado ali naquela situação. Então, eu queria escutar de você, Orlando, um pouco mais sobre como tem sido esse bastidor dessa articulação no Congresso, né? O que é que tem sido feito para a discussão sobre o tema ter uma profundidade e uma robustez técnica para que o texto não seja, eventualmente, aprovado com lacunas e gaps de interpretação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem pensado muito, assim, né, na robustez técnica dessas respostas regulatórias para o que a gente está precisando pautar. E aí, não é uma pergunta nada fácil, mas só para concluí-la, eu vou até Ajuda aqui, Baleia. Eu vou só um pouquinho mais além e vou fazer uma pergunta que sintetiza todo esse meu comentário, que é: como é que a gente pauta um tema tão complexo com a devida harmonização, de forma que interesse público e interesse privado sejam capazes de trazer efetivamente segurança jurídica ao ecossistema? Fácil, hein? A Bia só faz pergunta fácil. Mas eu queria primeiro agradecer, Bia, a você, a todo o time que organizou esse evento, agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, agradecer ao ministro Barroso pelas palavras inspiradoras na abertura da sessão de hoje e agradecer a presença da Nina e do Renato, que foi um companheiro importantíssimo para a nossa elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. Olha, não é simples a produção com robustez, para usar sua expressão, de um diploma legal num parlamento que tem as características, a diversidade, o dinamismo e as especificidades como é o parlamento brasileiro. De todo modo, um primeiro aspecto que eu considero importante é a realização de um diálogo social. É sempre melhor mais cabeças, sempre melhor especialistas, sempre melhor observar práticas internacionais, e esse processo está marcado na sua trajetória com esses traços. O Senado Federal, o senador Contarato, o Senado Federal, em 3 meses, votou um projeto de lei que chegou no Congresso, na Câmara dos Deputados, e nós discutimos eles há 3 anos. Eu recordo que o relator para a liberdade de expressão das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, os 2 relatores, criticaram fortemente a tramitação do Senado sob o argumento da celeridade e da ausência de um diálogo social. Nós fizemos esse diálogo social. São infinitas reuniões bilaterais com a indústria, com especialistas, seminários internacionais realizados no espaço da Câmara, oitivas com personalidades. Está aqui um dos nossos, o ministro Barroso, que fez uma conferência belíssima na Unesco, quando se debateu recentemente desinformação. É sabido que outros ministros da Corte têm dedicado sua atenção para refletir sobre a influência da desinformação, sobretudo em processos eleitorais. Então foi longa essa trajetória. Eu invoquei o deputado Baleia Rossi, que é um dos principais parlamentares do Brasil, que está aqui entre nós. Poderia invocar o deputado Bira do Pindaré, que esteve também conosco nessa trajetória, porque é uma construção complexa, uma mediação sobre um tema que está aberto. Uma das críticas que existe a esse projeto, e a esse projeto existem outros 84 projetos apensados, uma das críticas é que nós, ministro Barroso, não definimos desinformação. Alguns falam assim: se você não estabelece o conceito de desinformação, você não pode falar sobre desinformação. Eu falei: mano, mas eu não coloquei porque ele não existe. O mundo não estabeleceu um conceito sobre desinformação. Você dizer que desinformação é mentira, é um dado que, por vezes, é um dado tirado do contexto, ganha outra conotação. E
da forma como é apresentado, ganha uma terceira configuração e distorce completamente o debate público. Então, não há um conceito preciso, né, sobre esse tema. Por isso que o caminho que nós trilhamos foi o caminho... Eu me referencio muito na experiência internacional, porque sempre que aparece algum problema complicado, eu pergunto, como é que é nos Estados Unidos? Como é que é na França? Olha para o mundo um pouco, você, na Inglaterra, poderia ser, você consegue beber das melhores experiências. Então, a essa altura, a robustez que nós pretendemos é encontrar, primeiro, inspirações em experiências internacionais. Essa semana que passou, não, essa semana em curso, o Parlamento Europeu acaba de votar uma regulação para inteligência artificial. Não há como o Brasil fazer um debate sobre inteligência artificial e abstrair o que foi produzido aqui. Assim como o texto que nós debatemos no Brasil sofre muitas influências. Sofre influência da lei alemã, de 2017, sofre influência do ato de serviços digitais, que começou a vigir agora. Então, eu diria que, um primeiro aspecto, é nós buscarmos boas experiências internacionais. Um segundo aspecto diz respeito a procurar construir mediações, procurar exaustão, construir mediações, né? Eu tenho dialogado muito, por exemplo, com o Google, que talvez tenha sido um dos principais detratores da proposta que está em debate no Congresso Nacional Brasileiro. Mas eu não tenho alternativa que não seja ir à exaustão na negociação com o Google para buscar a melhor forma. O último encontro que tivemos, por exemplo, nós evoluímos num debate sobre responsabilidade, que talvez seja o debate principal, que envolve toda a discussão de regulação de plataformas no Brasil. Todos aqui sabem que tem o famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em exame no Supremo Tribunal Federal. É um debate que já tem algum tempo. Uma das queixas que está lá escrita versa sobre o uso do Orkut. É capaz dessa sala aqui, provavelmente, Luiz Barroso, eu sou do tempo... 90% aqui não sabe o que é o Orkut, nunca tinha feito o manejo do Orkut. Eu era o advogado da causa. Pronto. Não vai muito longe. O ministro Barroso está pelo menos 10 anos na corte e não vai muito longe. De todo modo, mas a decisão não veio também porque é um debate complexo. O Marco Civil da Internet é uma referência internacional. Nós temos que ter orgulho. Quem é do campo do direito tem muito orgulho de termos produzido aqui o Marco Civil da Internet. Agora, de 2014 para cá, em 10 anos, é natural a obsolescência de determinadas normas em função do desenvolvimento, ainda mais quando se trata de temas tecnológicos. Um minuto. Então, eu estou dando esse exemplo porque o tema do artigo 19, que é o tema da responsabilidade, ele já está insuficiente. E nós temos olhado para experiências internacionais e olhado também, dialogado com as empresas e olhado para a realidade do Brasil, que é um outro input muito importante. O que nós vivemos no Brasil. O ato de serviços digitais, por exemplo, não aborda o tema da mensageria instantânea. Não é um tema relevante. Mas no caso do Brasil, com o alcance que tem, sem querer fazer merchan para ninguém, o WhatsApp e agora, mais recentemente, o Telegram, é inevitável, inescapável que nós busquemos uma solução para que não haja um uso malicioso na escala que existe e, se houver, que haja alguma consequência. Então, eu estou falando sobre responsabilidade porque o que nós podemos buscar robustez é olhando para o mundo, aprofundando o debate com os especialistas e com a indústria e tentando encontrar, colher na experiência brasileira os temas mais sensíveis. No caso concreto, são 3 os temas que inspiram o projeto de lei que nós debatemos. A defesa explícita da liberdade de expressão e a construção de mecanismos legais para que o cidadão exerça a sua liberdade de expressão diante da moderação necessária de conteúdo. Segundo, regras de transparência, que é o que permitirá à sociedade civil, especialistas, avaliar se há riscos a direitos fundamentais e criticar a operação desses serviços. E terceiro aspecto, um regime de responsabilidade que incida sobre os ofertantes desse serviço, sobre essas empresas, de modo que também danos produzidos por conteúdos, feita a notificação, moderação ineficiente, essa responsabilidade incida sobre os serviços operados por essas empresas.
Esses 3 fundamentos é o que eu acredito, esses 3 aspectos é que eu acredito que pode dar robustez ao texto que debatemos agora. Agora, há 3 anos, na expectativa de produzir a melhor solução para o Brasil. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra aqui novamente para a Nina, porque eu queria voltar para essa questão do desenvolvimento de habilidades digitais e inclusão. E eu acho que é muito pertinente essa pergunta ser feita a você, Nina, porque recentemente você escreveu um artigo que tem uma fala específica muito potente, e aqui eu vou abrir aspas. Você escreveu que o resgate do passado é essencial para a conquista do futuro. Então, ao longo do texto, você traz uma linha muito forte de valorização da ancestralidade como forma de construir e pensarmos a inovação. Então, e assim, todo mundo aqui sabe, e foi perceptível quando você chegou aqui, todos os rostos virando, meu Deus, Nina da hora chegou, eu incluso. Você tem desenvolvido um trabalho pioneiro, né, incentivando mais pessoas, especialmente pessoas de grupos historicamente marginalizados, a desenvolverem essas habilidades digitais e a entenderem os seus direitos e as implicações dessa chamada sociedade da informação. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga o papel da educação nessa equação para promover um ambiente digital mais inclusivo? E que ações concretas podem ser tomadas para a gente diminuir esse gap de habilidades digitais no Brasil? Eu vou começar falando que a galera fica surpresa porque todo mundo acha que eu sou um bot, né? Porque aí, ou eu tô no Twitter, ou tô em alguma rede social, e aí do nada eu broto nos eventos. Mas obrigada, Bia, por resgatar até o que eu tinha escrito nesse texto, porque foi um artigo que saiu antes de eu escrever sobre responsabilidade tecnológica no Brasil, né? Então, eles têm uma conexão de que, para pensar responsabilidade considerando o Brasil hoje, eu tenho que fazer um resgate do passado e entender, assim, o Orlando citou o artigo, o Marco Civil da Internet, né? Tem muitos colegas de profissão hoje que eles desconhecem o impacto do Marco Civil da Internet no mundo, né? Desconhecem que foi pensado no Brasil. Então, tem um resgate aí do passado, que não é só um resgate ligado à ancestralidade, mas é esse resgate do que nós já conseguimos produzir, tanto em termos de debate quanto em termos de ações concretas. E na computação, quando eu faço falas assim, eu uso mais computação do que tecnologia, porque tecnologia é muito, né, hoje está muito ligada a algo ferramental, e computação está ligada a, na verdade, um conjunto de possibilidades dentro de uma área de conhecimento. Então, quando eu tento fazer essa conexão da computação com o resgate do passado, é numa tentativa de não deixar tão superficial, né, o que nós podemos produzir para o futuro. Então, até explicando um pouco, né, quando eu uso ancestralidade e faço a conexão com grupos marginalizados, até então no debate, primeiro no sentido da inclusão, que não tem como ser só pela educação, então senão fica uma visão muito meritocrática de que se você estudar, pegar esses livros aqui, fizer tal curso, não, você vai conseguir. Sabemos que não é assim no Brasil. Então, para mim, tem uma visão um pouco mais ligada à infraestrutura e o ecossistema que possibilita isso. Então, se você pegar, você citou o TIC domicílio, né? A última pesquisa ligada à educação digital para crianças e adolescentes do TIC, do CGI, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, os últimos dados mostram um aumento de 30% a 40%. Né? Eles têm uma divisão que eles fazem, que eu não vou lembrar agora, assim, né? Sendo muito sincera, eu não vou conseguir lembrar, então vocês vão ter que procurar a pesquisa mais uma vez aí para ver o descritivo de como eles fazem a divisão dos níveis por idade. Só que de 30% a 40% de crianças e jovens que, durante a pandemia, conseguiram acessar os recursos educacionais, né, provas, materiais para estudar e até mesmo as explicações dos professores por meio do WhatsApp. Né? Esse público, junto com uma outra pesquisa agora, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou enviar, que também foi feita no Brasil, mas não foi pelo CGI, que mostra as regiões que tiveram, né, um impacto muito grande
em como esse compartilhamento de informação estava acontecendo no ecossistema educacional. Então, nós temos aí um problema que vem antes da inclusão digital, que é sobre tornar acessível, né, a infraestrutura de internet no Brasil. E aí eu não estou falando aqui de rede social, não estou falando de você conseguir usar essas ferramentas. Você conseguir primeiro acessar a web, que comporta esses aplicativos, que comporta todos esses sistemas. Então, nós temos aí esse gap que eu tinha esperanças da gente conseguir mitigar alguns danos se a gente tivesse algumas pautas e agendas no Ministério de Telecomunicação, porque nós estávamos no grupo de transição discutindo isso, e aí agora nós vamos ter que pensar alternativas, porque se você consegue fazer um debate qualificado com as operadoras de telefonia no Brasil, com os órgãos que regulam ou que gerenciam a forma que vai ser compartilhada o acesso, nós conseguimos passar para o segundo nível de gap, que é o digital. Porque aí nós vamos conseguir produzir, pensar uma educação que ela seja inclusiva e não seja restritiva, que é o que na minha visão, tem acontecido hoje. Quando você propõe dar, né, ou doar tablets e iPads para escolas públicas no Brasil, ou propõe aulas, cursos de robótica nessas escolas públicas, desconsiderando totalmente a infraestrutura delas, né, isso não é só uma visão bem limitada do que é Brasil, mas é uma certa ignorância, né? Não só do conhecimento das regiões, mas uma certa ignorância da proposta de ser utilizado, né, essas ferramentas na educação. Então, acho que esse outro gap digital, ele vem a partir desse problema de infraestrutura. E o terceiro ponto que ao meu ver, dá para hackear, né, pensando o Brasil, é quando nós temos a possibilidade desses debates aqui, eles conseguir ser feitos para além da região que nós estamos aqui, né? Vocês citaram, tem 75% da galera do Nordeste aqui, que, inclusive, nessas pesquisas que eu citei, são as mais citadas como, né, a região mais citada com gap de infraestrutura de internet, mas quando nós conseguimos, se a gente conseguir levar esse debate para dentro das escolas, com os professores, porque hoje não, né, já tem um tempo que nós estamos falando sobre protagonismo jovem. Eu estou citando aqui porque eu estou olhando para a maior representatividade que nós temos hoje de como fazer o debate estudantil no Brasil de forma qualificada. Quando nós falamos sobre o protagonismo do jovem, tem uma tendência do debate a excluir os professores dessa conversa. Eu acho isso muito prejudicial para o desenvolvimento de educação digital no Brasil, porque você tá excluindo um grupo de pessoas que eles não são a ponta, eles participam do processo. E eles precisam participar desse processo da gente conseguir visualizar um protagonismo jovem nesse debate, reconhecendo quais são as origens desse protagonismo. Então, eu dei voltas aqui para falar palavras bonitas, para tentar dar um pouco de esperança nesse debate de educação digital, mas para dizer que hoje no Brasil, esses dois gaps que eu trouxe aqui, não tem como eles serem combatidos ou, enfim, rebatidos somente num lugar do debate ou num lugar qualificado das conversas. Nós precisamos atuar em políticas públicas. E aí a minha esperança é que esse debate do protagonismo jovem consiga fazer ações e debates interministeriais, que era desde a discussão no grupo de discussão, que foi sempre a nossa proposta, que as políticas públicas pensadas para o digital hoje, elas não partissem só de um ministério. Excelente, excelente, Nina.
Bom, pessoal, a gente agora vai tocar num outro ponto muito relevante dessa temática toda e que, com certeza, muitos aqui já foram vítimas, que é o tal do vazamento de dados, né? Hoje em dia, a gente fala que não é nenhuma questão de se, é uma questão de quando nossos dados vão vazar, né? Tem esse para o arrepio de todos os advogados que trabalham com respostas a incidentes de segurança. Sempre às sextas-feiras. Sempre às sextas-feiras, às 5h59. Mas, aproveitando para trazer outro dado concreto aqui, né? Um estudo recente do IDP, e aqui eu referencio especificamente a Laura Schertel Mendes e a Bianca Kremer, nossa amigona, né, Nina? Que são mulheres incríveis que estão à frente desse mapeamento chamado LGPD nos tribunais. E essa pesquisa, ela mapeou que hoje incidentes de segurança ocupam o primeiro lugar nas discussões sobre proteção de dados no judiciário. Então, nos tribunais, especificamente, discussões sobre responsabilidade civil e reparação de danos decorrentes de vazamento de dados. E aí, em março deste ano, a segunda turma do STJ estabeleceu um entendimento no sentido de que o dano moral em caso de vazamento, ele não é presumido, ou seja, o titular de dados tem que comprovar o efetivo prejuízo que foi gerado por uma eventual exposição de suas informações. E aí, Renato, eu te pergunto, na sua visão, a forma como o judiciário vem interpretando essa questão, ela é adequada? Que medidas você acha que são necessárias para aprimorar essa resposta jurídica a esse problema e garantir ali a segurança de dados pessoais no contexto dessa economia digital tão complexa? Legal. Realmente, né? Vazamento de dados, incidente de segurança sempre acontece às sextas-feiras, sempre em véspera de feriado. Eu passei meu Natal cuidando de um, inclusive, né, que deu tudo certo, ainda bem. Então, por isso que eu até posso mencionar. Deu tudo certo. Mas tentar voltar um pouco aqui, de onde é que a gente chegou a esse entendimento de que o vazamento de dados per se deveria ser caracterizado como dano presumido, né? Ou seja, que aquele que teve seus dados vazados ao haver incidente não precisaria provar o dano, já teria aí alguma forma de recompensa, vamos falar isso, né? Da ideia de que o dado pessoal, per se, ele é uma representação da personalidade do titular de dados. É algo também que, com Orlando, a gente teve muita oportunidade de discutir, com o Bruno Bione, a gente na época da LGPD, e está realmente previsto no texto da LGPD. E realmente o dado pessoal ele não deixa de ser uma representação. A gente estava falando com o Luiz, falando em teoria da privacidade, está estudando sobre isso, a gente vai estudar a teoria da privacidade, a gente vê exatamente isso no começo. Só que não é só isso. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente fala de leis de proteção de dados, a gente não está falando de proteção à privacidade. Acho que vou ser chato nessa tecla, a gente está falando de proteção a direitos fundamentais. Os dados, eles hoje permeiam a nossa sociedade de tal forma que eles têm impacto em direitos fundamentais. A minha formação é em direitos fundamentais. Então, se o que levou à teoria de que deveria ser um dano presumido era de que a violação a direito da personalidade, como nós temos no nosso Código Civil, seria um dano presumido, a gente estaria fechando muito o escopo nesse sentido. E hoje a gente tem algo que é muito maior. Então, o entendimento que os tribunais têm colocado hoje, na minha visão, ele está coadunado com as novas formas como os dados que também representam pessoas podem ser utilizados. E, citando, a gente falou aqui do Judiciário Brasileiro, mas recentemente, um pouco mais de um mês atrás, a Corte da União Europeia também pacificou esse entendimento, de que o mero vazamento de dados per se não seria passível de responsabilidade. Quer dizer, então, que as organizações, as empresas públicas e privadas não serão responsabilizadas por isso? Serão. Quando a gente fala que quando a gente fala própria LGPD, a atuação da NPD de autoridades de proteção de dados, a eventual punição por alguma falha de segurança no âmbito administrativo não vai se confundir aqui com a eventual outro tipo de punição que pode ser no âmbito do judiciário. O que é que isso deveria incentivar, ainda aqui para a segunda parte da sua pergunta, né? Que é algo que está muito previsto na nossa LGPD, e a LGPD, ela é muito, nesse ponto, ela é bem diferente, muito mais avançada do que a GDPR, que é a parte de governança, de estruturas de governança de privacidade e proteção de dados dentro das organizações. Né? Algo que é muito avaliado e deve ser avaliado pelas autoridades quando da ocorrência de um incidente de segurança é o que foi feito para tentar proteger aqueles dados.
né? Proteger daquele vazamento. O quanto que a organização fez, quais foram os esforços, os melhores esforços, a boa-fé que ela poderia, dentro do contexto em que ela se encontra, para tentar evitar aquele incidente de segurança. E, a partir disso, verificar se a organização ela poderia ter feito mais, ela deveria ter feito mais, e, a partir daí, você tem uma eventual punição, e uma punição que pode ser pecuniária ou pode ser muito bem corretiva, até para melhorar aquela estrutura de governança. Eu convido aqui, todos vocês devem ter ouvido falar, da recente multa contra a Meta de 1,2 bilhão de euros, né, por transferências internacionais. O aspecto... Transferências internacionais de dados, né? De dados, perfeito. A gente fica tanto na nossa bolha, né, Orlando? Que acaba transferência nacional de dados, pessoais. Inclusive, pessoais, né? Mas um aspecto muito interessante da decisão foi o que a Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados, inclusive que eu tenho uma atuação muito próxima devido a onde está a sede do Twitter, ela verificou, ela analisou todos os esforços, todas as medidas que a organização tentou colocar lá para poder, a interpretação vigente à época sobre como deveria ser implementado as medidas para garantir a transferência internacional. Inclusive, a decisão que está lá, da autoridade irlandesa, foi para não aplicar uma penalidade. Isso foi reformado depois pelo processo do artigo 65 da GDPR, em que algumas autoridades de proteção de dados da União Europeia elas divergiram e levou para o European Data Protection Board, que no final aplicou essa penalidade. Só que aí, voltando, que foi colocado, falou, olha, na interpretação vigente à época em que ocorreram os fatos, todos os esforços, a estrutura que a organização poderia colocar, que no caso a Meta, foram feitos. Só que mesmo com tudo isso, a partir da legislação vigente nos Estados Unidos, não teria como ela simplesmente se opor a uma solicitação governamental de acesso a esses dados por meio de uma FISA Court, alguns projetos upstream e de outras coisas. Existem muitas interpretações com relação a isso, mas esse entendimento de que, e fechando o ciclo aqui, o mero vazamento de dados deveria levar aqui a um dano moral presumido, acredito que os tribunais, tanto no Brasil e fora, estão caminhando no sentido adequado. E aí até de ordem prática, né? Então, e aí isso é público, né? Nós tivemos, o Twitter teve no final do ano passado, muitas notícias de que teve grandes incidentes de segurança da informação, mais de 400 milhões de dados, mais de 400 milhões de usuários. Não era verdade. Era justamente atores que estavam tentando se aproveitar do momento de transição na liderança da empresa, todo mundo sabe, né, o que aconteceu com a organização, que criaram uma base de dados dizendo que era da organização e, a partir dali, tentaram entrar e vir com pedidos de recompensas. Eu hoje cuido, gerencio pedidos de indenização em mais de 14 países e nenhum desses pedidos de indenização de 14 países até agora, nenhuma das pessoas foi alvo desse incidente que, inclusive, não aconteceu. Isso, inclusive, pode impactar questões de inovação, de liberdade de negócio, o impacto próprio de como as organizações estruturarem. Algo, inclusive, que o Orlando capitaneou muito durante as discussões da LGPD. Da LGPD ela ser propulsor de inovação, de liberdade de negócio e não simplesmente ver algo que vai engessar como as organizações funcionam. Muito bom, Renato. Acho que Maurício. A gente vai abrir para pergunta. Eu vou só fazer uma pergunta rapidinha para o Orlando e eu prometo que não vou fazer algo tão complexo dessa vez. Era só para você complementar o ponto específico que você tocou muito rapidamente na fala anterior sobre essa questão a gente fala muito do ritmo, né? O ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico. Então, eu vou diretamente ao ponto aqui. Como é que o deputado enxerga esse momento de compatibilizar a rápida evolução tecnológica e a capacidade do sistema jurídico de se adaptar a essas mudanças, né? Então, como é que a gente constrói, deputado, uma legislação resiliente e adaptável que possa atender a essas demandas desse ambiente tecnológico tão mutável, em constante transformação? Esse debate apareceu com muita força quando discutimos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Havia uma controvérsia se a lei estava muito genérica, se a lei estava muito conceitual. Alguns falavam principiológica. E eu acredito que o caminho escolhido foi o correto, de termos uma lei mais conceitual
e menos detalhista. E muitos temas eram remetidos à regulamentação, porque as normas infralegais servem como um mecanismo de proteção contra a obsolescência das leis que versam sobre tecnologia. Eu recordo de um debate que eu fiz junto com a AGU, na Comissão de Ética em Pesquisa. E era surreal, porque a advogada da AGU, brilhante advogada, ela sistematizou uns 15 ou 16 pontos e ela argumentava que a LGPD se calava naquele momento, se calava naquele outro momento. E lá para as tantas eu falei, mas veja, quando a LGPD silencia nesses aspectos, ela grita por regulamentação. Era previsto que uma autoridade central, e nós levamos 5 anos para pôr de pé uma autoridade central, ela tivesse uma competência normativa infralegal que deveria ser exercida em cooperação com órgãos especializados para que todo o detalhamento da lei, que tem muitas especificidades, é uma lei geral, que tem impacto no conjunto da atividade econômica e social do Brasil, que todas as suas especificidades fossem desenvolvidas. Então, eu acredito que o caminho a seguir, quando versamos sobre temas de tecnologia, é preparar legislações que valorizem mais princípios, valorizem mais conceitos e que nós possamos trabalhar com confiança em normas infralegais, que permitem o detalhamento e o ajustamento dessa lei às mudanças que são inevitáveis. Imaginarmos, a essa altura do campeonato, nós refletimos sobre 10 anos, quando eu fiz a brincadeira do Orkut. É possível que daqui a 2 anos, o que nós estamos observando deixe de fazer sentido. E nós temos que ter, com a legislação mais aberta, uma capacidade de ajustamento por parte de órgãos competentes. E associar a isso, que é um debate que nós fazemos hoje no Projeto de Lei 2630, é necessário associar a isso um estímulo forte da autorregulação, que é o desafio que nós temos de pôr de pé um modelo de autorregulação regulada. Porque a mera autorregulação é o estado de coisas que temos hoje. Na minha percepção, insuficiente. Mas uma autorregulação com parâmetros bem estabelecidos, a chamada autorregulação regulada, que há experiências no mundo próprias, né? O caso da Alemanha é mais voltado para combater o discurso de ódio, mas é possível que nós possamos avançar na autorregulação regulada para outros temas. Devo dizer que descobri uma experiência, ministro Barroso, do setor financeiro, do mercado de capitais, de autorregulação regulada, de longeva e com excelentes resultados. A Ambima é uma entidade que foi estruturada no mercado de capitais do Brasil e tem a tarefa de fazer educação financeira, advocacy, diante de poderes constituídos, inclusive autorregulação regulada. Estimulei na última conversa com o Google, inclusive, a gente avançar, nos debruçarmos sobre essa experiência, que eu acredito que a autorregulação regulada também é uma forma de desenvolver a implantação plena de leis como a que se pretende debater no Brasil no tempo presente. E uma última observação, que eu não respondi da última pergunta. Como fazer para enfrentar esse ambiente de dúvida, se está muito acelerado, se está muito lento. A depender do freguês, há quem diga que a nossa tramitação é lenta. Há outros que acham que ela é muito acelerada. Ao que parece, depende do ponto de vista de quem quer avançar, de quem não quer avançar em regulação de matérias como essa. O que você fazer? Debater cada vez mais. E eu espero que quando nós examinemos no plenário, um dia vamos examinar no plenário esse projeto de lei 2630, eu não saia frustrado como saí da LGPD. Porque na LGPD, ministro Barroso, pense, o sujeito fica 2 anos e meio dedicado àquela causa. Faz debates, reuniões, faz texto, refaz e tal. Apresenta o relatório durante 45 minutos, orgulhoso do trabalho que havíamos feito. Aberto a inscrição para o debate, simplesmente nenhum parlamentar se inscreveu. Aí eu tomei a palavra, falei mais como relator, mais uns 10 minutos para ver se alguém encorajava mais algum elemento presente. Nenhum parlamentar se inscreveu, Baleia. Eu fiquei em dúvida se o texto era tão espetacular, tão maravilhoso, tão perfeito, que produziu aquela unanimidade incrível, ou se a turma, pela aridez da matéria, provavelmente preferiu, digamos aqui, abster-se ao debate. Eu espero que nós tenhamos uma boa experiência de regulação, de liberdade, responsabilidade e transparência na internet e que seja participativo, tanto quanto agora,
sem dogmas, sem narrativas, sem fake news, mas que até o final nós possamos produzir uma boa lei no Brasil. Excelente. Bom, agora fiquem à vontade para aplaudir. Eu queria fazer agora uma rodada de perguntas, e aí quem tiver, vamos pegar umas 3 agora. O Maurício já está ali, a Jade, Rebeca ali. Eu vou organizar aqui, tudo bem. Mas vamos pegar aqui o Maurício, a Rebeca e a Jade. E aí, sem prejuízo, tá, pessoal? Podem direcionar, a gente faz essa primeira rodada e eu vou dando uma organizada no tempo aqui. E, inclusive, fiquem à vontade para pegar uma delas. Vamos ver se cada um responde uma, que aí a gente consegue prestigiar mais pessoas, porque eu sei que esse é um tema que muita gente quer pautar e discutir. Maurício. Eu vou abusar do deputado Orlando Silva. Primeiro, queria parabenizar pela condução da PL da Fake News. Eu tive uma participação num debate técnico lá com a deputada Bruna Furlan, também, altíssimo nível, parabéns. Mas tem um item que me preocupa, eu queria que você me iluminasse a todos. Que é Pelo amor de Deus. Que é a extensão da imunidade parlamentar no meio digital. Queria que o senhor falasse como é que está isso, né? E se, me corrija se eu estiver errado, as nossas pesquisas, a professora Isabela está aqui, mostra que tem muito parlamentar que participa de disseminação de fake news de forma regular. E pelo que eu li, eu não sou advogado, mas pelo que eu li do texto ali, o que aconteceu nos Estados Unidos, que tiraram o Trump do ar, justamente porque ele estava disseminando fake news, especificamente sobre a fraude na eleição, que estimulou até a invasão do Capitólio, não aconteceria no Brasil com o texto que está hoje. Não poderia tirar um parlamentar fazendo a mesma coisa. Eu estou errado ou estou entendendo errado o texto que está presente? Tinha aqui. Oi? Tá bom. Gente, então, confesso que essa é um dos painéis que eu estava mais ansiosa para poder ouvir e participar, e não é só porque eu sou fã das 3 pessoas, mas porque é um assunto que está muito em alta e que é muito importante em diversos aspectos e segmentos que hoje a gente tem na nossa sociedade. E no Brasil em específico... Tem outro aqui já. Tem outro aqui já. Calma, moço, vai devagar. Tudo bem. E no Brasil em específico, e aí essas 2 perguntas que eu tenho é direcionada para os 3, o Brasil registrou só esse ano mais de 30 ameaças de ataques e atentados dentro das escolas, sendo que 5 foram executados em São Paulo, no Maranhão, no Ceará, na Paraíba e no Rio de Janeiro, né? Depois ali do caso da professora Elizabeth, da Vila Sônia, que foi em São Paulo, que eu acho que foi o caso que teve mais repercussão, isso desencadeou uma onda de atentados e ameaças dentro das escolas, e a gente sabe que as plataformas digitais elas acabam sendo palco para a articulação desses grupos supremacistas conseguirem organizar o que são esses ataques dentro das escolas. Então, como que, inclusive, não só a Deep Web, mas o próprio Twitter acaba sendo esse ambiente que acontece isso. Mas aí eu falo, né, total respeito aqui ao Renato. Assim, não é nada pessoal, é só uma pergunta. Inclusive o próprio Twitter, né, de ser esse espaço que acaba sendo o palco para esse tipo de coisa. Então, como que a gente faz para que isso seja resolvido a partir das plataformas digitais e a partir das políticas públicas que possam vir a resolver, mas políticas públicas de Estado, né? A outra coisa era sobre o acesso à tecnologia como estratégia de democratização do acesso à educação. Porque a gente sabe que durante a pandemia, né, e aí só escancarou um problema que já existia, da dificuldade que hoje a população mais pobre, que são os estudantes que estão dentro das escolas públicas, tem de ter acesso à educação. E isso não é só a internet, mas a gente está falando de ter energia em casa, de ter saneamento básico no bairro, sabe? E aí a gente tocou uma campanha chamada Internet para Geral, que distribuía os chips e os tablets para mais de 4 milhões de estudantes e professores, mas isso foi da pandemia.
Acabou a pandemia e voltou para o que era antes. Então, como que a gente faz esse debate do acesso à tecnologia, do acesso à educação, entendendo hoje qual situação a gente tem nas escolas públicas, né? A Nina citou aqui um exemplo muito importante que foi: existem aulas de robóticas dentro de algumas escolas que não tem banheiro, sabe? Que não tem um laboratório. E isso a gente vem enfrentando muito em relação à reforma do ensino médio que está pegando fogo no Brasil, né? Dos itinerários formativos que existem, só que as escolas públicas não terem estrutura para poder abraçar isso. Então, a pergunta, e eu acredito que seja para as duas coisas, é: como que a gente faz para que políticas públicas de estados consigam resolver essas duas coisas para garantir não só que a escola pública ela seja um ambiente seguro, mas ela também seja um ambiente de desenvolvimento social? Perfeito. Bem. Para a Rebeca ali. Vamos pegar mais uma e aí a gente faz essa rodada e a gente entra na segunda. A Rebeca ali. Rebeca. Para a Rebeca e depois para a Adriana, isso. Oi. Dá para ouvir? Então, a minha pergunta é muito parecida com a da Jade, sobre a perspectiva mais do lado do professor, né? Porque eu sou professora e eu sinto como se as tecnologias elas entraram dentro das escolas, né? Dentro das salas de aulas e muitas vezes de forma acrítica. Então, como professora, eu uso muitas ferramentas tecnológicas para poder melhorar a forma como eu ensino, mas também faz parte do dia a dia dos meus alunos. Então, eu já tive alunos de 7, 8 anos que tinham TikTok, que tinham Instagram e já estavam usando isso até de forma mais proficiente do que eu, né? Então, Nina, eu acho que você foi muito pertinente na sua fala quando você disse que há um gap entre os professores e entre o letramento digital. Há um gap enorme, porque eu sinto que isso está acontecendo, né? Isso influencia a forma como os alunos se informam, como eles interagem, como eles se portam e como eles se portam com relação ao mundo. Então, gostaria de saber quais são os caminhos e se há caminhos sendo construídos também na esfera parlamentar para que esses gaps mencionados, eles possam ser aliviados, né? E nós, professores, ou então pessoas que sejam mais capacitadas dentro da área da tecnologia, possam vir para as escolas para que a gente possa trazer mais criticidade sobre o uso de tecnologias para essa nova geração. Maravilha. Vamos pegar da doutora Adriana também e a gente começa a responder aqui. E aí, fiquem à vontade, cada um pode pincelar uma para a gente comentar. Obrigada. Eu, assim, acho que fazendo coro um pouco com a afirmação da Rebeca sobre esse uso acrítico. Dá para ouvir? Tá. Sobre o uso acrítico de algumas ferramentas, assim, a minha dúvida é muito sobre os pontos de atenção na incorporação de novas tecnologias. Então, o que na minha perspectiva e na minha realidade de judiciário, hoje a gente começa a ver uma pressão muito forte e compreensível da utilização de novas tecnologias para maior eficiência do Poder Judiciário, em diversos campos, né? E isso me preocupa muito na dimensão da proteção de direitos fundamentais. Então, vou só dar um exemplo, bem rapidamente. Eu participei de uma banca de doutorado. Um juiz federal ele começou a analisar a possibilidade da utilização de modelos preditivos para fins de melhor, digamos assim, de diminuição da arbitrariedade de decisões judiciais em matéria penal, de prisão preventiva. Ele foi para os Estados Unidos para estudar os sistemas que ele tem lá e ele muda a hipótese dele. Ele diz, não, pelo amor de Deus, isso é absolutamente incompatível com a nossa Constituição. Eles foram verificar, por exemplo, que há sistemas que vão ler uma pessoa jovem, primária, mas se ela tem um determinado zip code, ela é lida como muito mais perigosa do que uma pessoa branca num outro zip code que seja reincidente, né? E a falta de transparência também, né, na forma como esses modelos são construídos. Então, assim, queria um pouco ouvir vocês sobre os pontos de atenção, porque, assim, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas uma angústia, né, que eu estou compartilhando. Bom, vamos pegar aqui um compilado de respostas e aí fiquem à vontade. Não sei quem quer começar, sem pressão. Eu posso. Sem pressão. Sem pressão. Sobre o artigo 53 da Constituição. A Constituição Federal do Brasil prevê a imunidade parlamentar formal e material. Formal de respeito a determinados processos, como eles funcionam para os parlamentares, e material, que é a proteção da fala, da palavra e do voto. É um mecanismo, na minha opinião, democrático,
é um mecanismo que importa para minorias, é bom que se diga isso, porque protege do assédio do governo de turno. Hoje é esse governo aí, amanhã vai ser outro governo, sabe-se lá Deus qual. E é um mecanismo que tenta inibir a pressão do Poder Executivo sobre o legítimo exercício do parlamentar, das suas atividades. O texto estende às redes sociais, literalmente isso, nos limites do que está estabelecido na Constituição. Na minha percepção, a imunidade parlamentar material ela não é absoluta. E quem fala não sou eu, quem fala são decisões do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso poderia longamente falar sobre isso. Inúmeras decisões, uma recente, salvo engano, do ministro Toffoli, ajuda a estabelecer os contornos da liberdade da imunidade parlamentar material. Na minha visão, e o texto, quando estende nas redes sociais, não anula isso, porque é o que eu vejo que está escrito na Constituição, a imunidade parlamentar não se confunde com impunidade parlamentar. Ela não pode proteger nem crime nem criminoso, ainda que esteja no exercício de um mandato parlamentar. Então, a extensão foi um pedido de uma bancada, de uma parcela importante de parlamentares, porque há uma contestação, há uma crítica, há uma rejeição por parte de inúmeros parlamentares, não quero quantificar nem identificar, que vai além do campo da esquerda ou da direita, com relação a restrições do funcionamento de redes sociais de parlamentares. Há uma visão crítica com relação a decisões do Poder Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal. Há parlamentares que são difusores de desinformação? Sim, há. E não são poucos, são inúmeros. Inclusive, um dos debates que fiz sobre contas inautênticas, eu criticava esse conceito porque, na minha percepção, grande parte da desinformação do Brasil é praticado por contas autênticas, contas de pessoas conhecidas, que você localiza, pessoas públicas, muitas delas pessoas públicas. Portanto, na minha percepção, era inclusive secundário isso. Você pode até avaliar como você vai fazer o tratamento de ferramentas não autorizadas por aplicativos, que eu acho que tem que ter um tratamento duro, quando você maneja maliciosamente rede social usando ferramentas não autorizadas e robôs, eu acho que deve ter uma sanção para isso. Mas eram contas de pessoas públicas que eram basilares para inputs. E, na verdade, elas eram um sistema. Eles apertavam um botão com essas contas públicas de personalidades e, a partir daí, graçava para muitos outros cantos. Então, a presença no texto tem essa visão. A minha opinião é que os contornos estão bem delimitados por decisões do Supremo quanto à imunidade parlamentar, mas eu acredito que, na minha opinião, inclusive, no Poder Judiciário há excessos. Tem decisões corretas e tem decisões demasiadas. Claro que o Poder Judiciário age quer dizer, como regra, age por provocação, né? Ele reage, digamos assim. Mas eu devo dizer que eu acredito que tem havido decisões duras, para usar uma palavra leve, digamos assim, e é isso que alimenta esse debate no ambiente do Congresso, na defesa de prerrogativas dos parlamentares. Existe uma tensão no Brasil hoje, muito grande, basta ver que é explícito, 6 deputadas estão no Conselho de Ética por uma determinada manifestação, num determinado momento de votação do marco temporal, que é um tema muito controverso. As palavras daquelas deputadas, a palavra em xeque assassino, quando uma deputada do PT de São Paulo dirigiu essa palavra, naquele contexto, era um contexto muito particular, mas há uma tensão. Quais são os limites da liberdade de expressão, como ele se exerce no parlamento, a imunidade parlamentar material, há uma tensão muito grande. E eu acho que é um bom debate que a gente deve fazer. E eu acho que é importante defender a imunidade parlamentar material como um mecanismo democrático para defender minorias. Agora, isso, como tudo na vida, não é absoluto. Também deve ter limites. Perfeito. Nina, vou te passar a palavra, acho que se você puder responder já fazendo um merge com a fala da Jade e da Rebeca, e o Renato responde da doutora Diana. Tá. Então, a primeira pergunta da Jade eu fiquei pensando no momento que isso aconteceu e também pensando no 8 de janeiro, que eu estava em Brasília. Então, tem alguns pontos aí sobre a nossa relação com as plataformas sociais hoje, tá? Está posto que nós não vamos conseguir e não vamos nos desenvolver, as nossas relações não serão desenvolvidas sem as plataformas sociais e sem a interferência delas. Há alguns caminhos para que essa comunicação melhore, tá? Mas eu realmente tenho
algumas ressalvas sobre a forma que nós estamos solicitando transparência das plataformas. E aí eu vou pegar meu chapéu de desenvolvedora e da computação para admitir para vocês que muita coisa, muito dos códigos das plataformas sociais hoje, os programadores nem sabem o que está acontecendo. Tá? Isso está posto em pesquisas, as equipes mudam, são remendas que vão sendo feitas de um programador para o outro. Ele não tem tempo de ler isso, então ele precisa remendar para resolver um problema específico que acontece na plataforma. Então, por isso que você tem lançamento de muitas features, você tem lançamento de muitas... você tem a retirada e a mudança do design das plataformas quase que o tempo inteiro. Então, o Instagram é uma das plataformas que faz isso o tempo inteiro. Ou muda botão, ou muda... Então, preciso primeiro dizer que a transparência deveria partir daí, das limitações que um desenvolvedor, seja um desenvolvedor web ou um desenvolvedor de aprendizagem de máquina, tem hoje. Na aprendizagem de máquina, que é esse processo de você... de você tentar tomar decisões a partir do processamento de dados e das relações que esses dados, as associações que esses dados fazem entre si, existe a opacidade algorítmica nessas associações. E a opacidade algorítmica é uma limitação que está dentro da área da inteligência artificial e nós sabemos disso. Essa opacidade impede que pesquisadores e desenvolvedores tenham acesso a todas as associações que são feitas nesse processo de aprendizagem. Posto isso, eu tenho ressalvas quando nós solicitamos explicabilidade e documentação do código, porque vai ser compartilhado para a gente aquilo que eles decidiram que vai ser compartilhado. Essa é a verdade. Então, tem muita coisa do processo das plataformas sociais que são mais de 1 milhão de linhas de código que você não vai conseguir fazer com que o programador documente isso. Essa é a nossa realidade. Posto essa realidade, e eu já vou conectar com a pergunta da Rebeca, colocada essa dificuldade e essa realidade do mundo da tecnologia no processo, que é muito diferente do processo de debate e discussão que tem a galera do direito consegue fazer, a gente não tem esse tempo, não há esse ecossistema para a promoção disso. Quando acontece casos como esses, tá? Que tem aumentado no Brasil. Nós estamos aqui com a Isabela, a gente estava trocando uma ideia, a gente passou uma semana trocando ideia sobre isso em um outro contexto. Quando nós temos casos assim, e a nossa primeira ação é cobrar das plataformas a explicabilidade do código. Eu não acredito que isso vai resolver, isso não vai nem conseguir mitigar o problema. Tá? Agora, responsabilizar como as trocas de informações são feitas dentro da plataforma, aí sim. E aí eu acho que esse caminho de responsabilizar como as trocas são feitas ali, porque eles têm a coleta de dados, o processamento e os resultados que são gerados. E dados, né, esses dados que estão nesse processo das plataformas, são dados que nós conseguimos identificar de forma mais fácil do que os algoritmos que explicam o processamento desses dados. Então, a responsabilização sobre as trocas que são feitas nessas plataformas, sim, esse deveria ser um primeiro ponto de mitigação. O segundo ponto é a monetização. Então, quando esse debate da imunidade parlamentar, não vou tocar nela, das minhas ressalvas da forma que a redação está colocada. Eu acho que uma das maiores questões do projeto de lei não são as sugestões, é como a redação está colocada, que dificulta que a gente consiga visualizar de fato o que você acabou de explicar aqui sobre imunidade parlamentar. Mas o segundo ponto é a monetização. E aí é uma responsabilidade que precisa ser dividida entre as plataformas e o governo brasileiro, não só por estados. Porque quando você não consegue visualizar quem está monetizando mortes, assassinatos e o aumento de extremismo na escola, você não vai conseguir cobrar a responsabilização das plataformas, porque você vai chegar lá e vai cobrar a explicabilidade do código. E ela vai virar para você e vai falar, eu não tenho como te dar isso. E aí a gente fica nesse entrave. Então, acho que em termos de tentar resumir essa parte, eu colocaria esses 2 pontos. E o terceiro da Rebeca em relação ao gap com os professores, nós precisamos entender os limites enquanto seres humanos. E tem uma fala que eu ouvi no podcast, o Naru Rodô, não sei quem escuta, eu aconselho, é um podcast de ciência, curiosidade, e um dos debates que eles provocaram para
pros internautas, né? Essa palavra nem é mais para os internautas, foi de pensar o porquê que nós estamos nos comparando como máquinas o tempo inteiro. E eu queria trazer esse paralelo em relação aos professores. A todo momento está sendo cobrado um processo de absorção do conhecimento por exaustão. E nós somos seres humanos, nós não aprendemos por exaustão. Então, tudo que nós estamos debatendo aqui, e a neurociência ela conseguiu já explicar isso, já está datado e pautado. Quando nós estamos num processo de trocas e absorção de conhecimento, nós só conseguimos realizar o processo de absorção e geração de perguntas e questionamentos mais qualificados após esse processo que nós estamos fazendo aqui. Então, nós não somos máquinas, as máquinas aprendem por exaustão. O processo de aprendizagem de máquina precisa dessa exaustão. Então, a minha preocupação desse gap dos professores, de fazer com que eles sejam colocados e expostos ao conhecimento das novas tecnologias, é provocar essa exaustão. E que aí seria totalmente incoerente com o processo que um professor deveria vir a ter na educação, que passa por um processo de respeito e de qualificação, né, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais respeitosa do trabalho do professor, que passa pela infraestrutura, passa pelo seu salário, passa pela forma que é conduzida em sala de aula, né, as suas aulas. E um outro ponto é a relação professor e aluno, que nós pouco falamos disso, a gente sempre separa e temos a tendência a colocar os dois na ponta. E eu volto a dizer, o professor ele não está na ponta, ele participa do processo de construção do conhecimento e de compartilhamento do conhecimento com os alunos. Então, quando nós colocamos o aluno na ponta, para mim faz sentido, porque a partir o aluno ele vai ser parte do processo de outro aluno quando eles estiverem conversando, ou de um outro processo, caso ele venha a ser professor da profissão que ele escolher. Mas eu fico preocupada só com essa ansiedade da nossa parte e conseguir instrumentalizar os professores com os recursos de novas tecnologias e aí a gente acabar fazendo com que, como outras profissões fazem, lidar com as pessoas como se elas fossem máquinas e aí tenta provocar um conhecimento por exaustão. É isso aí. Obrigada, Nina. À vontade, Renato. Deixa eu tentar fazer uma conexão aqui com o que a Nina falou, com a pergunta da doutora Adriana. Um dos principais projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar esse ano foi a liberação do código-fonte do algoritmo de recomendação do Twitter. A Nina já teve a oportunidade de falar sobre isso, né? Foi um trabalho muito árduo, envolvendo, assim, muitas e muitas áreas da empresa, engenharia, jurídica, privacidade, milhares e milhares de linhas de código, realmente foi, e foi apenas um algoritmo de recomendação. O código-fonte está liberado no GitHub para todo mundo. Nina, você que é da engenharia. Para passar, quando não tiver o que fazer, para passar o tempo. Nada vai fazer. Tenho críticas ao código lá. Tá? Tudo bem. Código tá. Vou comentar. Meu passado de programador há muitos anos tem críticas também. Então imagina como foi difícil revisar esse negócio, que eu tive que fazer o sign-off da revisão de privacidade da liberação desse código, né? Liberamos o código. Foi suficiente? Não. É uma prática de transparência. E aí, por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação, que vai fechando o ciclo da nossa conversa, entre transparência, explicação e compreensão. Quem lê aquele código ali, a Nina compreende. A maioria das pessoas aqui não tem ideia do que aquilo significa. E aí, por isso que quando a gente fala de explicabilidade, e eu vou entrar na questão aqui da doutora Adriana, eu gosto muito de falar que a quem essa explicação ela se endereça, se ela vai se endereçar aos engenheiros, a quem está desenvolvendo uma política pública, a parlamentares, ao usuário. O que é que você quer explicar? E a Nina tocou muito no ponto. Eu quero explicar como é que funciona a recomendação, eu quero explicar quais são os inputs e os outputs, eu quero explicar qual é a lógica intrínseca entre o input e o output, porque vai ser diferente. O contexto, eu estou usando o algoritmo, eu estou desenvolvendo o algoritmo, eu estou testando o algoritmo, auditando o algoritmo, entendendo o impacto e quem vai explicar. Uma coisa é a organização decidiu usar uma linguagem própria para poder explicar isso, uma coisa é você ter uma própria autoridade que está fazendo auditoria e vai tentar explicar isso para aplicar uma punição, até para colocar numa regulamentação.
Ou você tem aqui até o próprio inteligência artificial, que agora tem a capacidade de se autoexplicar, e é algo que a gente tem uma metodologia que a gente tem estudado bastante para tentar sair dessa ideia da falácia da transparência, que muitas vezes ela pode enganar muito mais do que solucionar, e entrar num mundo necessário de explicabilidade que permita a compreensão para entender os impactos na sociedade. E aí eu conecto aqui com o que a doutora Adriana comentou aqui, né? Inclusive, doutora Adriana, acho que o caso que foi mencionado é o caso Compass, nos Estados Unidos, né? Em que você tinha um algoritmo que era utilizado, é um caso clássico aqui, em que eram utilizados determinada base de dados para tentar ajudar no cálculo da pena penal, né? Aqui, então, no caso, nos Estados Unidos. E a base de dados utilizada, ela era totalmente enviesada. 50% da população carcerária dos Estados Unidos, de determinado grupo, que levava a resultados que não eram os ideais. E, numa situação como essa, em que você está utilizando a inteligência artificial para calcular qual será o tempo de restrição de liberdade de um indivíduo, o risco é tão alto que, mesmo com transparência, explicação, compreensão e bases de dados que estão adequadas, atualizadas, corrigidas, com os princípios, inclusive, que a gente tem na lei de proteção de dados, como na LGPD, isso aqui nós temos que, provavelmente, esses sistemas não deveriam ser permitidos. E a gente entra no que o Orlando mencionou aqui, da regulamentação do AI Act, que foi aprovada agora no Parlamento Europeu, né, nessa semana, em que ela tem 4 categorias de inteligência artificial para fins diferentes de regulação com base no risco. As proibidas, as de alto risco, os modelos fundacionais, que são as IA generativas que podem criar, como a gente mencionou no começo, e aquelas de um risco que ele é aceitável. Nesses que são proibidas, doutora Adriana, inclui-se aqueles de policiamento preditivo, questões migratórias, análise de comportamento para fins de aplicação de penalidade. E a gente está no momento, com PL 2338, com PL 21, a discussão que a gente está tendo no Brasil, a gente está falando de futuro, em pensar quais são os tipos de atividades, não todas, que talvez devam ser proibidas em determinados contextos, aquelas que têm um risco muito maior e que por isso você precisa ter uma análise muito maior desse risco, como análise de impacto em direitos fundamentais, como nós temos no PL 2338 agora, aquelas que são tão novéis como as das IA generativas, que talvez a gente nem sabe ainda como regular, e aquelas que precisam de instrumentos de accountability, de prestação de contas, mas que a gente entende que os riscos eles são aceitáveis e que podem, inclusive, ajudar a sociedade e promover a sociedade. Perfeito, Renato. Bem. Então, meu ponto aqui já está dizendo que é para a gente se encaminhando para o final, então eu vou pegar mais 2, uma do Bira aqui, e eu acho que ela tinha levantado a mão, mas a gente vê se dá tempo de fazer. Então, vamos fazer essas 2, e aí eu ia pedir para a gente já fazer perguntas mais gerais, que todo mundo já pode ir respondendo e fazendo suas considerações finais também. Então, vou ser bem objetivo aqui. Eu acho que nós estamos discutindo um tema fundamental. Está desligado, não? Tá não. Tá? Tá ok, tá ligado. Tá ligado. Nós estamos discutindo um tema fundamental, parabenizar mais uma vez a organização do evento, né, até pela multiplicidade aí de temas que são conectados de alguma forma. Mas eu espero não estar saindo muito do foco da reflexão que vocês estão fazendo. Porque o que me preocupa, e aí eu peguei muita fala da Nina da hora, que eu adorei, quando ela falou do égua lá, né, em Belém. Não sei se é Éguatec, como é que é o égua, alguma coisa assim. Porque me faz lembrar da periferia e me faz lembrar também do povo da zona rural. E aí nós temos pesquisas recentes que mostram que, por exemplo, isso aqui é a publicação da imprensa brasileira do mês passado, 36 milhões de pessoas sem acesso à internet. Então, eu queria ouvir de vocês, né, como é que vocês enxergam essa outra problemática, que é a enorme exclusão digital que nós temos no Brasil. Porque hoje pensar em desenvolvimento é impossível fora dos marcos da tecnologia e da revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento no mundo. Nós não estamos vivendo uma época de mudança, na verdade, é uma mudança de época, né? Então, nós estamos virando a página da história da humanidade e nós estamos no olho do furacão. Por isso que esse debate é tão instigante
e por isso que surgem tantas questões e a gente poderia passar o resto da noite aqui e certamente a gente não vai esgotar. Mas tem uma coisa que é anterior a tudo isso, que são as pessoas que não estão fazendo parte dessa discussão porque sequer têm acesso à internet. Imagine a um computador, a um celular e tal. Imagine aprender a linguagem de programação. Então, acho que tudo isso deve fazer parte, ao meu ver, de políticas públicas organizadas que possam enfrentar essa problemática que, para mim, é real. Depois eu quero conversar contigo, Nina, porque tem uma ideia boa lá do Maranhão, chamada Estação Tech. Estação Tech. Eu acho que pode colar bem, porque é tecnologia na periferia. Então, acho que isso é muito legal. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bira. Vamos passar lá para mais uma. Arriégua, ainda tem Arriégua, né? É de Ceará. Ceará. Arriégua de Ceará. Né? Ceará. É. Então, pessoal, primeiro, obrigada pela exposição. Foi mais um painel muito interessante, bem coordenado. Quanto à minha provocação, eu queria propor uma explanação sobre o panorama geral das discussões em governança de inteligência artificial no Brasil, para usar o termo mais genérico mesmo, com ênfase nos potenciais riscos que já são associados ao desenvolvimento de IA não alinhada com os valores de preservação e bem-estar da humanidade, que são riscos já discutidos de uma forma robusta pela comunidade internacional, sobretudo nos hubs de tecnologia. Então, acho que eu estou tentando entender se o Brasil já está pronto para participar dessas discussões como um stakeholder relevante. Obrigada. Pode passar para a Annelise, por favor. Bom, a minha pergunta é do ponto de vista do Estado, né? Eu sou servidora pública de carreira, sou da administração tributária. A administração tributária vem, ao longo dos anos, revolucionando o combate à sonegação fiscal, a recuperação do crédito público, por conta da tecnologia, por conta dos algoritmos, da Big Data e tudo mais. Desde a LGPD, sempre me deixou assim, um pouco frustrada que esse debate todo, como a colega muito bem trouxe aqui, da maturidade institucional no Brasil para discutir isso, e o Estado brasileiro. A gente está pensando se as informações que eu tenho acesso na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional hoje e que chegam na vida de cada um de nós em detalhes, a gente sabe hoje, por conta da tecnologia, até a cor da roupa que a pessoa compra, quanto ela gastou, porque eu preciso saber quanto ela gastou para saber se é compatível com a renda dela, para saber... O Estado brasileiro está dentro dessas preocupações ou a gente está sempre um passo atrás ou não? Isso não me atinge. Porque, se, por um lado, a gente precisa da informação e da tecnologia e da multidão de dados que a gente tem acesso para combater a sonegação fiscal, por outro lado, esse debate não chega na minha instituição, e eu moro lá no 8º andar do Bloco P do Ministério da Esplanada dos Ministérios. Não passa por lá. Então, me assusta isso, sabe? Não tinha isso na LGPD, não tem isso agora no PL das fake news, é sempre olhando o setor privado, é sempre olhando a regulação a partir de lá. E o Estado? Como é que a gente usa isso? Tem muito a ver com o que você falou também, né? Perfeito, vamos daqui para lá, e aí vocês já podem ir se encaminhando, fazendo se despedindo já, né? Tá bom. Tá, vou rapidinho sobre a questão de governança, inteligência artificial até a maturidade. Muitos de vocês devem lembrar, com certeza aqui, o pessoal do painel, né, que nós tivemos o PL 21 de 2020, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, em que ele foi, na verdade, foi o primeiro projeto de lei, até onde eu tenho conhecimento, no Brasil, ou no mundo, aprovado em uma das casas, sobre inteligência artificial. Me lembro que, nossa, o Brasil é muito protagonista nesse sistema de regulação, Marco Civil, LGPD, entre outras questões, Net Mundial, que a gente comentou sobre ontem. Só que quando esse PL chegou no Senado, né, houve uma questão que, será que ele é suficiente? Ele é um aspecto muito principiológico. E eu estava em fevereiro, inclusive com a Nina, com a professora Laura Schertel Mendes, com a professora Miriam Wimmer, da autoridade NPD, e a professora Laura Schertel Mendes perguntou para mim especificamente, inclusive como representante do setor privado, você acha que um projeto de lei como o que da Câmara dos Deputados, o PL 21, é o suficiente? Eu falei, não. Acho que ela não esperava ouvir isso de alguém do setor privado.
que é muito mais em prol de uma legislação muito mais psicológica, aberta, sobre aquela argumentação de que vai impactar, regulamentar a inovação, o desenvolvimento econômico e tudo isso. E eu falei para ela, eu acho que esse barco já passou. Eu acho que o momento que a gente está de ter uma regulamentação em que ela, sim, seja mais aberta em determinados pontos, mas em determinados pontos os impactos societais são tão grandes que a gente não pode deixar isso passar. E o Orlando muito bem mencionou que foi uma discussão que teve muito durante a discussão, durante a promulgação da discussão da LGPD, o processo legislativo, de que o quanto isso iria impactar o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. Que às vezes é meus mesmos argumentos. Eu, como setor privado, sim, eu participei muito e ainda participo muito desses debates. E o que a gente viu hoje com a LGPD é que isso não impactou o desenvolvimento econômico, a inovação. E aí nós temos o PL 2338, foi fruto de um trabalho aí de juristas e que é um projeto de lei muito diferente. Inclusive, no artigo 8º, fala expressamente alguns dos nossos temas de discussões aqui, como a explicabilidade. Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu vi a redação do artigo 8º, e diretamente a pergunta, a gente já está no patamar de entrar nas discussões globais e outras coisas, a gente já participa. Olha aqui, 75% das pessoas que estão aqui são nordestinos. Quer a melhor discussão do que levar o nordestino para a discussão? Estou brincando, tá? Não, mas a não gente... Tá, não estou, né? Mas a gente já participa. Nós temos grandes... a Nina aqui, que viaja meio mundo. Literalmente meio mundo aqui, né? Tem mais milhas, né, do que... Acabou de chegar do México, do que o George Clooney naquele filme da apneia aqui, viajando, fazendo isso. Nós temos que, justamente levando, a gente está em patamar de discussões na OECD, em várias outras questões. E só para pegar a ponta da maturidade institucional para discutir questões de proteção de dados, a LGPD se aplica completamente ao Estado. Ou deveria. Né? Deveria, né? No texto, então, sim, né? No texto, sim. Né? No texto, sim. E aí eu brinco muito, a gente não poderia passar esse painel sem mencionar o professor Danilo Doneda, né? A gente não estaria eu não estaria aqui sem o professor Danilo Doneda. E o professor Danilo Doneda falar, quando ele ia declarar o imposto de renda dele, ele falou, nossa, eu adoro, que é só apertar o dedo, pega todos os meus dados e tá tudo certo. E era o nosso pai da proteção de dados, né? Mas ele fazia essa brincadeira, mas foi um dos defensores ardorosos na época da discussão da LGPD, da aplicabilidade da LGPD também ao Estado. Teve muito na época, nós temos vários outros exemplos de países em que as leis não se aplicam ao Estado, como no Canadá. É só no setor privado. Nós temos outras. Então, se aplica. Mas aí eu deixo até por Orlando, que liderou essa pauta à frente de tudo, que se aplica entre a diferença entre o deveria, o poderia e a prática aqui. E só para as palavras finais, né, só para a gente já caminhar aqui, eu acho que tem uma das perguntas que tinha aqui era sobre a necessidade de discussões plurais para tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? E eu lembro muito, e a gente lembrou isso aqui com o deputado Orlando, na época da LGPD, acho que uma das coisas mais trais que eu vi o deputado Orlando fazer na época da LGPD era justamente conseguir juntar, né, até eu mencionando também o professor Danilo Doneda, esse alinhamento cósmico de visões diferentes, posicionamentos diferentes, que chegaram e aprovaram. A gente sentado na mesa, principalmente numa mesa, o texto da LGPD, gente de todos os lados, setor privado, sociedade civil, academia, governo, literalmente com o texto na mesa e todo mundo lá sentado e discutindo. Sem isso, a gente não consegue aprovar uma lei de desinformação, de regulamentação de plataformas, uma lei de inteligência artificial e qualquer outra que seja voltado à regulamentação de novas tecnologias, principalmente a velocidade que ela acontece. Então, fica aqui, agradeço novamente aqui ao Brasil Fórum, a Bia, a Bárbara, parabenizo aqui pelo evento e muito honrado de estar aqui, o deputado Orlando, com a Nina, e agradeço a todos aqui, que é o último painel entre a gente e o Happy Hour e o coquetel, né? Então, essa aqui. Obrigado, pessoal. Vai ter Happy Hour. Então vamos falar mais rápido aí. Quem vai agora? Você quer falar? Eu falo. Tanto faz. Então vou falar rapidinho. Vou pegar esse saudosismo do Renato, quando ele fala da elaboração da LGPD. Eu estava pensando cá com meus botões.
quando a gente está debatendo nesse momento atual, tem particularidades muito diferentes de outro momento, né? O Congresso Nacional já é outro. A gente tem feito uma série de mudanças no texto que está debatendo, senador Contarato. Aí eu abordei um colega esses dias, aí eu falei, tudo que vocês estavam falando aqui com relação à religião, igreja, lê de novo, cara, não tem nada a ver com o que você está falando. Aí o cara disse assim, não, bicho, mas eu falei na minha igreja que esse projeto é do diabo, não tenho como votar a favor mais. Você vê como eu agora dificuldade. Eu ainda apelei, falei assim, fala lá na igreja que você exorcizou o demônio do projeto. Estou dizendo isso só porque a gente enfrenta esse desafio do Brasil, de uma sociedade fraturada. E quando a gente fala sobre os desafios, a perspectiva, que é a pauta do seminário, é inescapável que nós incluamos na nossa agenda enfrentar os problemas e enfrentar recuperando determinadas capacidades que aparentemente nós perdemos, entre as quais a capacidade de diálogo. É necessário nós retomarmos, fazermos a defesa da democracia defendendo o diálogo, defendendo o entendimento, defendendo a construção conjunta. Isso vale para qualquer lei, para a lei de inteligência artificial, para a lei de combate à desinformação. E essa é a nossa missão. Eu tenho muita esperança, muita confiança que o Brasil vai reencontrar com o trilho de construções coletivas, de diálogo, para que a gente possa enfrentar temas delicados. Quando foi aprovado o marco da inteligência artificial, eu fiquei em silêncio. Mas fiquei porque eu considerava absolutamente ineficiente um projeto. Na minha visão, foi um texto muito vazio. E acredito que nós não tínhamos maturidade. Por quê? Porque nós não estamos entre os países centrais no desenvolvimento nem na aplicação de inteligência artificial. Eu seria mais cauteloso. Eu defendo cautela nessa matéria. Mesmo o avanço da União Europeia, eu também serei cauteloso na análise das indicações que vêm desse diploma que eles aprovaram essa semana. Então, a minha percepção é que nós ainda temos que comer um pouco mais de farinha para passar a fase de legislar. O Renato já registrou, Annelise, vale para todo mundo, pelo menos em tese, a LGPD vale, inclusive, para a atividade do Estado. E é por isso, inclusive, que nós lutamos tanto pela natureza jurídica, autárquica e pela autonomia, pela exigência de qualificações técnicas para que ela, com essa autonomia, pudesse, inclusive, acompanhar a atividade e o cumprimento da lei por parte do próprio Estado. Então, eu, antes de me despedir, agradecer, só queria falar uma palavra, porque a Jade, a Rebeca e a Nina, inicialmente, passaram por um tema que eu acho que é um tema, Bira, agora no final, que é um tema muito importante. Eu tenho procurado estudar muito sobre desinformação, devo dizer que é um desafio gigantesco, porque é um tema essencial para a democracia, mas é um tema de difícil abordagem. Mas eu estou convencido que tem três aspectos que tem que atravessar o nosso debate sobre desinformação. Um primeiro aspecto é o aspecto da inclusão digital. O Brasil é um país brutalmente desigual, todos nós sabemos disso. E de qualquer ângulo vamos encontrar desigualdade. O danado é que a era digital ela pode estabelecer ainda mais desigualdade no Brasil. Ou pode nos fazer perder uma gigantesca oportunidade. Então, o tema da inclusão digital, porque no Brasil a turma acha que tem acesso ao WhatsApp e ao Facebook e está conectada, e não está. Então, esse é um tema que deve ser objeto de políticas públicas. Fomos juntos no grupo de transição de comunicação, ficamos frustrados com a resultante, rigorosamente, da transição do governo e do que se constituiu até aqui no governo sobre essa matéria. É muito grave que nós não tenhamos uma estratégia de inclusão digital no Brasil. Ponto. Não vou perder mais tempo de vocês aqui, mas esse é um desafio essencial para, entre outras questões, combater a desinformação. A segunda coisa diz respeito ao letramento digital, que é absolutamente essencial. E não apenas no aspecto do fazer aluno-professor, que eu acho que é importante, o investimento grande que deve ser feito nos professores. O Instituto Palavra Aberta, eu faço o marketing deles porque eu valorizo demais o que o Instituto Palavra Aberta faz na formação de professores. Mas é uma ação de ativistas, digamos assim. Não é uma ação que ganhou o patamar de política pública. É muito, muito importante a formação de professores e a mobilização da sociedade. Se eu pudesse voltar de novo aqui ao tema da desinformação, porque não é só sobre criança, sobre estudante, sobre a formação, é sobre a sociedade. Todo mundo aqui deve lembrar que antigamente os mais velhos falavam para os mais jovens, cuidado com a internet. Hoje, seguramente, os mais jovens falam para os mais velhos, cuidado com a internet. Então, esse é um desafio da sociedade brasileira e nós não podemos excluir ninguém do esforço de mobilizar para que a gente qualifique o uso
dessas ferramentas que são maravilhas, são incríveis, né? Em última palavra, nós temos que valorizar o jornalismo, a produção de informação, porque não tem democracia sem imprensa livre e não tem debate público se não tiver informações que são oferecidas de modo adequado, e daí também a importância de nós termos o tal da inclusão digital para você checar a fonte confiável. Senão, essa taxa de 51% ou de 37% vai só caindo cada vez mais, porque não se tem acesso a uma fonte confiável. Então, eu queria, de coração, agradecer muito o aprendizado para mim que tem sido até aqui, agradecer muito a Bia e todo o time que organizou esse evento e dizer que eu vou sair daqui mais esperançoso, porque eu aprendi que os grandes narradores do Brasil, os grandes intérpretes do Brasil, poderia falar dois, Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, eles fizeram importantes análises em estudos fora do Brasil. E quando eu vejo uma turma dessa aqui, que está fora do Brasil, se especializando, se qualificando, estudando, dedicando-se a entender o Brasil e o mundo, o meu coração se aquece, porque eu acredito que aqui nós podemos produzir uma elite comprometida com um projeto de nação, uma elite apaixonada pelo Brasil, que tem esperança e confiança no Brasil e que vai todo mundo sair daqui e voltar para lá para nos ajudar a construir o sonho da nação brasileira. Obrigado. Bom, galera, vamos pro happy hour, né? Já foi. Prometo que eu vou ser breve. Bira, sobre a Estação Tech, Égua e todas as iniciativas que eu tenho a oportunidade de conhecer nesse pouco tempo de vida, eu tenho uma dedicação que é voluntária, e por isso que as pessoas ficam muito ansiosas perguntando por que eu ainda não saí do Brasil. Existe Vamos tomar seu passaporte. Existe um compromisso, desde que eu comecei a estudar tecnologia, justamente por eu ter iniciado os estudos na ciência da computação sem ter acesso à internet e ao computador. Quando as pessoas passam por isso, cria-se, e aí na terapia vai dizer que é um trauma, e você fica tentando resolver esse trauma. Para mim, no caso, excluindo aqui, com todo respeito, a psicologia dessa parte, cria-se um incentivo para que tudo que você faça na sua vida, você consiga mitigar um pouco do que aconteceu com você em algum momento. No meu caso, é esse. Então, eu sei que tem na Paraíba projetos que é ligado ao governo da Paraíba em relação ao desenvolvimento e iniciativas de inclusão digital para mulheres, meninas e mulheres. Então, tem no Ceará esse projeto que também parte do governo na inserção do estudo de robótica, mas só que aí no Ceará e em Recife também, em certa parte, eles vêm com uma proposta de infraestrutura das escolas públicas, não só o compartilhamento da tecnologia em si. Então, quando eu vejo iniciativas como essa, como depois a gente vai conversar sobre Estação Tech, como a Égua, a linguagem de programação Égua que eu citei, é uma forma de continuar respirando o Brasil. Né? A pergunta que foi feita se o Brasil consegue ser um grande stakeholder para a inteligência artificial, eu vou no final talvez trazer para você como a gente poderia refazer essa pergunta, porque não é sobre tentar responder às ansiedades e às perguntas do resto do mundo. É sobre tentar mitigar os danos da desigualdade no nosso país primeiro, antes da gente tentar falar para fora. Então, é um exercício muito interessante de ser feito, independente do local que você esteja, né, de como que você consegue, com um pouco do seu trabalho, em parte do seu trabalho, mitigar esses danos. Então, eu fico muito triste quando eu vejo empresas como a Google, como o Facebook, em certa parte, as próprias plataformas ligadas a Pinterest, Reddit e tudo mais, que são mais de fóruns ou de ações específicas, que elas conseguiram adentrar na realidade dessas 36 milhões de pessoas, porque elas podem não ter acesso à internet ou a esses aplicativos, mas elas conhecem essas plataformas, conhecem um pouco dessa linguagem. E a escolha até então de lidar com isso dessas grandes empresas tem sido, para mim, não transparente e pouco efetiva para conseguir mitigar esses danos. Então, nos últimos meses, até no debate em relação à desinformação, tiveram empresas que explicitaram
e tentaram explicitar, a partir da ignorância da população brasileira, da diferença de internet e web aplicativo, dizendo que se a lei for aprovada, você fica sem acesso à internet. Então, eu considero isso muito maldoso, diante da desigualdade que nós temos no Brasil. Então, eu fico realmente triste das possibilidades que o setor privado tem de investimento junto com o governo, e aí eu faço coro com o Renato, porque aos 18 anos, você faz 18 anos e você olha e fala assim, quero revolucionar o mundo, sou contra o setor privado, e aí você vai amadurecendo e você visualiza que não tem como. Vira funcionário do Twitter. É isso, Você visualiza que não tem como. Você vai precisar dialogar, você vai precisar mitigar e hackear os espaços. Então, perde-se uma oportunidade dessas empresas que já estão no imaginário dessas pessoas de conseguir fazer algo em conjunto com a sociedade civil, com o setor acadêmico e com o setor governamental. Então, acho que esse é um ponto. Estou super ansiosa de conhecer a Estação Tech. Eu sinto muita falta das iniciativas ligadas a FAETECs, que não eram só na região sudeste, que proporcionavam esses acessos gratuitos, tanto ao conhecimento como também acesso à infraestrutura de internet, e as lan houses. Né? Então, na Rocinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, as lan houses elas se manteram, né, se mantém, na verdade, ajudando tanto para desenvolvimento educacional, porque é um espaço onde os adolescentes estão conseguindo trocar informações e se inscrever para o Enem, por exemplo, quanto no desenvolvimento de empregabilidade, porque é onde os futuros programadores para fora da Rocinha estão conseguindo se formar. Então, esses espaços, eles podem ser resgatados com outros nomes. Se não quiser botar Lan House, se não quiser trazer FATEC, está tudo bem. Mas precisa ter mais espaços públicos para a gente conseguir fazer uma discussão de inclusão digital melhor. E aí, respondendo rapidamente, eu trocaria a pergunta, porque eu realmente fico sempre muito resistente à ideia de que o Brasil está sempre muito atrás, quando, na verdade, na década de 80, quando nós tínhamos os pesquisadores e os profissionais ligados à tecnologia, que eram muito melhores do que na Europa, no Brasil, eles não tiveram investimento de infraestrutura para realizar pesquisas lá, e aí eles foram estudar nos Estados Unidos, vieram estudar na Inglaterra, foram estudar na Alemanha. Então, isso é um dado que você consegue pegar não só pelo MEC, mas numa simples pesquisa. A quantidade de pessoas que, nesse período, saíram do Brasil para estudar e não retornaram. E aí, as pesquisas e o desenvolvimento ligado à inteligência artificial cria uma noção de que ela não está sendo desenvolvida no Brasil porque essas pessoas não estão no Brasil. E aí é uma percepção um pouco delicada de se ter quando você não consegue analisar esses dados de forma um pouco mais crítica. E aí eu só tive acesso a isso porque eu fui fazer uma disciplina de mestrado há um tempo atrás, que a professora trouxe esses dados, aí eu fiquei interessada em procurar mais, ela me trouxe materiais, conversei com mais pessoas, e aí minha noção sobre esse ponto de inteligência artificial no Brasil mudou um pouco. Então, eu traria uma pergunta um pouco mais aprofundada do porquê nós ainda estamos mantendo o Brasil como laboratório de inteligência artificial. E aí esse é o meu grande ponto. O Brasil hoje ele realmente é um laboratório, porque todo mundo usa o Brasil, os dados do Brasil, que são dados extremamente plurais, não só em termos de desigualdade, mas também em termos de igualdade, para conseguir desenvolver ferramentas, seja plataformas sociais, sejam ferramentas que nós vamos utilizar no dia a dia. E aí, posto isso, eu queria agradecer de novo o convite de vocês ficaram aqui até esse momento. Heróis da Resistência. Blá, blá, blá. Heróis da Resistência, que a gente fala muito, né? A Bia pediu 10 minutos e está todo mundo aqui passando e toda hora levantando a placa do acabou. Faço coro de que daqui ou se você... Nada tecnológico essa Nada tecnológico. É para mostrar um contraste. O contraste da tecnologia aí. Eu faço coro de que, se possível, em algum momento vocês pensem em retornar ao Brasil, porque eu acho que existe você consegue visualizar o Brasil, sim, de uma forma muito mais crítica quando você está fora, mas você só consegue fazer coisas efetivas quando você está lá. Então, isso é algo que nós não podemos perder de vista. E, se vocês puderem também contribuir, ajudar, estando aqui, eu acho que também vai ser de grande valor. E aí, um último ponto que eu lembrei agora é que no Conselho de Desenvolvimento Social, Econômico, enfim, o Conselhão. Ai, um nome enorme para falar Conselhão.
nós estamos tentando fazer com que o debate de inclusão digital seja não só interministerial, mas que a gente consiga trazer sociedade civil, escolas, e a escola você entende alunos, professores e a gestão, para a gente conseguir fazer um debate mais qualificado. Obrigada. Muito obrigada, Nina.